Ok? Muito bem. Então, já que essa caixa tem 16 centímetros cúbicos de volume, é feita de dois tipos de material. O topo e a base são feitos de um material que custa 10 centavos por centímetro quadrado. Ok? Então, isso aqui custa 10 centavos por centímetro quadrado. Tá? Cada centímetro quadrado que você vai construir custa 10 centavos. Muito bem. E depois? Isso se você vai fazer o topo e a base. Se você vai construir as laterais, é 5 centavos, é metade do preço. Tá? 0,05 por centímetro quadrado. Ok? Muito bem. Determine as dimensões da caixa de modo que o custo dos materiais seja minimizado. Tá? Então, muito bem. Nós sabemos então que o volume é igual a 16, que é igual a x vezes y vezes z. Tá? Se a gente colocar assim, ó, x, y e z, o volume é x vezes y vezes z. Ok? O custo, ele depende da área. Tá? Então, o custo, vamos chamar de C, ele depende da área, ou seja, de x, de y e de z. Ok? Como que a gente acharia a área disso aqui? Então, vamos achar a área de todas as paredes, da base e da tampa. Tá? Então, se a gente pegar essa parede aqui, ó, nós temos que ela tem z de altura por x de largura. Tá? E nós temos duas paredes dessa, essa e a outra do outro lado da caixa. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? 2 vezes x vezes z. Ok? Se a gente pegar essas paredes menores, ó, z vezes y, temos duas, essa e a outra do outro lado da caixa. Então, vai ser 2 vezes y vezes z. João, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? E se a gente pegar a largura e o comprimento da tampa e do fundo, tá? Nós vamos ter 2 vezes x vezes y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a área da tampa e do fundo, isso aqui, vezes 10 centavos. E essas duas aqui, vezes 5 centavos, porque são das paredes laterais. Ok? Então, vamos multiplicar isso aqui por 5 centavos e a tampa e o fundo por 10 centavos, que eles são mais caros para poder fazer. Então, fazendo lá 2 vezes 5 centavos, no primeiro nós vamos ter 10. Podemos colocar só 0,1 vezes x vezes z. No segundo caso, aqui a mesma coisa, 2 vezes 0,5, então vai ficar 0,1 vezes y vezes z, e 2 vezes 0,10 dá 0,2 vezes x vezes y. E o volume cx vezes y vezes z, e isso aqui dá 16, nós podemos dizer que o z é igual a 16 dividido por x vezes y. Tudo bem? E aí, esse valor de z, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir esse valor de z lá na fórmula do custo, tá? Que a gente vai chamar de fórmula de C, que é o custo. Então, vamos pegar esse valor de z e jogar lá na fórmula do custo. Ok? Então, jogando o valor de z na fórmula do custo, vejamos como é que vai ficar isso daqui. Então, nós vamos ter assim, ó, custo que é igual a x vezes 0,1 x vezes 0,1 vezes o z, que seria 16 sobre x, y, mais. Aí vamos pegar agora 0,1 vezes y vezes z. 0,1 vezes y vezes z. Z é 16 sobre y. Ok? Mais 0,2 vezes x vezes y. 0,2 vezes x vezes y. Aqui não tem z, a gente não substitui, tá? Então, para deixar isso mais simples ainda, você simplifica o x aqui com o x aqui, tá? O y aqui com o y aqui. Só para deixar mais simples.
Então, isso daqui resulta em 0,1 vezes 16 sobre y mais 0,1 vezes 16 sobre x mais 0,2 vezes x. Então, se a gente derivar o custo em relação a x, o que a gente vai perceber? Essa derivada aqui dá zero, porque ela não tem a letra x. Tá? Então, a derivada disso aqui em relação a x é zero. Não precisa nem colocar o zero. Derivada disso aqui em relação a x vai ser o menos 1 vezes 6, tá? Vai dar menos 1,6 vezes x elevado a menos 2. Tá? Porque quando a gente deriva, faz menos 1. Como já tem um outro menos 1 lá, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Mas, se você derivar isso aqui em relação a x, dá 1. Então, vai ficar 0,2 vezes y. Ok? Muito bem, agora derivando tudo isso daqui, tá, em relação a y. Desce o menos 0,1, dá menos 1,6, y elevado a menos 2. Aqui não tem y, 0, derivada disso é 0, mais 0,2 vezes x. Ok? Como a gente quer achar o quê? A pergunta do exercício é o seguinte, você quer minimizar o custo. Tá? Então, quando você maximiza ou minimiza a sua função, suas derivadas parciais são nulas. Tá ok? Então, você tem essa informação aqui agora. Beleza. E o que mais que a gente tem? Então, já que isso é um x, o y é igual a 8 vezes x elevado a menos 2. Tudo bem? Beleza. E agora? O que a gente faz? Agora nós vamos pegar a função cy, ok? E esse cy aqui, o que nós vamos isolar o x a partir dele, tá? Então, pegando o cy, nós temos assim, 0,2x é igual a 1,6 negativos, passa para o outro lado, fica positivo, e y elevado a menos 2. X é igual a 1,6 dividido por 0,2 e o y elevado a menos 2. Dividindo, x é igual a 8 vezes y elevado a menos 2. Ok? Mas nós sabemos que o y ele vale 8 vezes x a menos 2. Então, vamos substituir aqui. Ó. Então, 8 vezes 8x a menos 2 elevado a menos 2. Tá ok? Então, isso aqui ficaria 8 vezes 8 a menos 2 vezes x elevado a menos 2 elevado a menos 2. Isso aqui vai ficar 8 elevado a menos 2 é igual a 64 vezes menos e menos dá positivo. 2 vezes 2 dá 4. Tá? Então, x a zero, então a gente, para resolver, nós podemos fatorar. Isso pode ser escrito como x vezes x a terceira menos 8 igual a zero. Se isso é igual a zero, então ou x é zero, tá? Que não convém, porque se o x é zero, o volume seria zero, e o volume não é zero. Ou a outra possibilidade é que x ao cubo menos 8 seja zero. Né? Mas se x ao cubo menos 8 for zero, se x ao cubo é 8, e se x ao cubo é 8, o x é igual a raiz cúbica de 8. Tá? E a raiz cúbica de 8 seria o quê? Se eu tiro lá a raiz cúbica de 8, tá? Vai ser 2. Tá ok? Então, raiz cúbica de 8 seria 2. Tudo bem? Se a gente recordar aqui no início, o y também é 2. Resta agora encontrar quem? Encontrar o z, não é? Nós sabemos que o z é igual a 16 dividido por x vezes y. Este é o valor de z. Então, vamos achar o z. Já que o z é igual a 16 dividido por x vezes y, o z vai ser igual a 16 dividido por 2 vezes 2. Tá? Então, 16 dividido por 4. Ok? Que seria 4. Tudo bem? Então, achamos o valor de